O que é corrente, então? Corrente, sem dúvida, é o princípio mais básico que a gente tem para entender. E a corrente basicamente mede a quantidade de elétrons que passam por um condutor num certo período de tempo. Então, digamos que a gente tem um condutor, esse é o nosso fio, e nesse fio eu tenho elétrons passando. Todos esses elétrons estão circulando num sentido, certo? Então eu vou falar para vocês que eles estão se deslocando para cá. Depois a gente vai ver que o sentido do deslocamento está relacionado à tensão aplicada. A gente tem então esse mar de elétrons circulando nessa direção. É errado pensar que eles circulam retinhos assim, não. Eles estão, na real, circulando em movimentos aleatórios, em caminhos aleatórios, mas todos eles, esse mar tende a vir daqui para cá. Se eu pegar então e cortar esse fio aqui, e pegar um certo tempo, e numa quantidade de tempo eu contar quantos elétrons passam nessa linha vermelha, eu tenho a corrente elétrica do fio, que é dada em Coulomb por segundo. A gente vê que Coulomb não é número de elétrons, né? Porque Coulomb é carga elétrica. Mas a carga elétrica ela é proporcional ao número de elétrons. Tantos elétrons tem uma carga de 1 Coulomb. Então, basicamente, isso aqui é quantos elétrons estão circulando em dado tempo. Se em 1 segundo circular 1 Coulomb, ou a quantidade X de elétrons, que eu não lembro quanto é, mas é milhões de elétrons, milhares de elétrons, eu vou ter 1 Coulomb por segundo. E 1 Coulomb por segundo foi apelidado de ampere. A corrente elétrica é medida em ampere, que é designado pela letra A. Então é isso, pessoal. Eu tenho elétrons circulando num fio, e se eu pego num determinado tempo e conto quantos elétrons passaram, eu tenho a corrente elétrica. Quanto maior a corrente, mais elétrons estão circulando. Ampere, às vezes, para microeletrônica, pode ser uma unidade muito grande. Então a gente tem todas as derivações, né? Miliampere, microampere, nanoampere e por aí vai. Eu acho que entender o que é corrente realmente é muito simples. Vamos ver agora o que é tensão. Tensão é um conceito bastante complicado de entender. Antes eu disse que os elétrons estão circulando num sentido no fio, né? Mas por que eles estavam circulando? Porque naquele fio, obrigatoriamente, tinha que ter uma tensão. O que é a tensão? Tensão é a tendência dos elétrons a se moverem num sentido. É como se fosse uma força que eu aplico e faça com que os elétrons se movam. Eu gosto muito de fazer uma analogia com água. Eu tenho aqui uma caixa d'água e aqui embaixo outra caixa d'água. Essa caixa d'água ela está em 0 volts, ou seja, ela está no chão. Essa caixa d'água ela está no chão. E vamos falar sobre em altura então. Aqui eu tenho aqui o meu chão, é o meu 0, tá? E essa caixa aqui, vamos dizer que ela está a 10 metros. Ela está a 10 metros de altura do chão. Se eu pegar um fio, ou seja, um cano, e ligar essa caixa na outra, a água que está aqui vai descer até aqui. Concordam comigo? Eu posso dizer então que essa caixa está a 10 metros dessa aqui. A analogia com a tensão é dizer que essa caixa em relação a essa tem 10 volts. A diferença de potencial entre essa caixa e essa caixa é 10 volts. Se eu analiso uma caixa que está na metade da altura, 5 metros por exemplo, e eu ligo essa caixa na nossa caixa de referência, essa caixa faz com que a água tenda a descer para cá com a metade da intensidade, né? Porque ela está na metade da altura que essa aqui. Eu posso dizer que a tendência dos elétrons se moverem, da água se mover, é de 5 volts, metade dessa aqui. Repare que eu sempre falo em referência, porque a tensão ela sempre é medida em referência a alguma coisa. Nesse caso, a gente está medindo 5 metros, 5 volts, em relação ao 0, que é o chão aqui. Eu sempre vou ter um 0. Mas o que acontece é o seguinte, eu posso ligar essa caixa aqui, nessa aqui. Vamos numerar essas caixas. Caixa 0, caixa 1, caixa 2. Eu posso ligar essa caixa nessa aqui. E vamos esquecer dessas ligações aqui. Agora, a água dessa caixa vai circular para essa caixa aqui. Qual é a tensão dessa caixa, o potencial elétrico dessa caixa aqui? 10 metros, né? 10 volts. Qual é o potencial dessa caixa aqui? 5 volts.
porque ela está a 5 metros de altura do chão. Mas a tendência da água circular dessa caixa para essa aqui é 5 volts. Por que é 5 volts? Porque é a diferença entre aonde os elétrons vão sair para onde os elétrons vão chegar. Então aqui eu tenho uma diferença de 5 metros. Nesse circuito aqui, a minha diferença de potencial, a minha tensão entre os dois terminais, as duas caixas de água, é de 5 volts. Então digamos que eu tenho uma pilha. Uma pilha a gente ouve falar que tem 1.5 volts, né? O que isso significa? Isso significa que eu tenho um terminal da pilha num certo potencial que eu não sei qual é, que é essa caixa d'água aqui. Esse aqui é um terminal da pilha. E o meu outro terminal da pilha tá a 1.5 volts acima. Na nossa analogia aqui, 1,5 metros acima. Isso aqui é uma pilha, correto? Se eu pegar um fio e ligar aqui, os elétrons vão ter uma tendência de circular do terminal que está no potencial mais alto para o terminal que está ao potencial mais baixo. Na pilha, então, eu tenho dois terminais e eu sei que a diferença entre eles é de 1.5 volts. Mas eu não sei qual é o potencial aqui de baixo, porque essa pilha pode não estar sendo referenciada ao zero. Por exemplo, o terminal de baixo pode estar a 1000 metros de altura do chão. Então aqui eu tenho 1000 volts e aqui eu tenho 1001,5 volts. A diferença de potencial da pilha continua sendo 1,5 volts. Mas o meu terminal negativo da pilha, por exemplo, não está a 0 volts, ele está a 1000. E o positivo está a 1001,5. A diferença de tensão na pilha sempre vai ser de 1,5 volts. Isso na eletrônica pode ser visto como um circuito que está flutuando. Isso aqui é matéria para as próximas aulas, mas eu posso ter uma fonte de tensão, uma pilha, por exemplo, de 1,5 volts. A única coisa que eu sei dessa fonte de tensão, dessa pilha, é que ela vai gerar 1,5 volts de tendência dos elétrons se moverem do positivo para o negativo. Mas eu não sei qual é o potencial absoluto em relação ao meu zero desse terminal aqui. Se esse terminal for ligado ao zero, agora eu sei que aqui eu tenho 0 volts e aqui eu tenho 1,5 volts, porque a minha referência global é a Terra, é o zero. Mas eu poderia ter duas pilhas em série, né? Que é o que a gente vê nos controles remoto de TV e coisa e tal. Então, para colocar outra pilha em série aqui, eu boto ela aqui, ó. E essa aqui, por exemplo, vai lá pro meu zero. O que aconteceu aqui, galera? Essa pilha aqui tá gerando 1,5 volts de diferença de potencial. Então, como o terminal negativo dela tá ligado ao zero, eu sei que aqui é 0 volts e aqui é 1,5, correto? Mas o terminal negativo dessa pilha tá ligado no 1,5. Então, eu sei que esse terminal aqui, obrigatoriamente, tem um potencial de 1,5 volts. Como eu sei que a pilha gera nos seus terminais uma diferença de 1,5, obrigatoriamente nesse terminal eu vou ter 3 volts. Então olha que interessante, uma pilha que gera 1,5 volts vai ter 1,5 no negativo e 3 aqui. Se aqui fosse uma bateria de 9 volts, eu teria então 9 volts aqui embaixo. Obrigatoriamente o terminal positivo teria que estar em 9 volts e esse terminal estaria em 10,5. Agora o terminal negativo da pilha de cima está em 9 volts e o terminal positivo sempre vai ter que estar 1,5 volts acima. E aqui eu não precisaria estar ligando no meu zero global, né? O que significa ligar no zero global? Significa ligar a Terra, no aterramento, famoso aterramento. O que é um aterramento? Um aterramento é um zero global, é um 0 volts real. Se eu não ligo aqui, essa relação aqui não é mais verdadeira em relação ao meu zero. Essa relação aqui só é verdadeira agora em relação ao terminal negativo da minha pilha. Então agora essas alturas aqui estão corretas. Mas em relação ao meu zero, isso não é mais verdade. Aqui eu posso estar com 500 volts de uma outra fonte, por algum outro motivo. Aqui em relação ao meu negativo flutuante, que está flutuando, eu vou ter 9 volts. Mas em relação ao meu zero global, eu vou ter 509 volts. E esse aqui em relação ao meu zero global vai ter 510,5 volts. Mas para o meu circuito em questão que eu estou analisando, que provavelmente vai estar ligado aqui, o que interessa são só as tensões isoladas.
Eu sei que o meu circuito, como vai estar operando aqui dentro, vai ter 10.5 e vai ter 9 volts. E eu não me interessa qual é a tensão em referência ao meu zero global. Bom, galera, a gente já sabe que a corrente é a quantidade de elétrons que estão passando no meu fio, né, em determinado tempo, e a tensão é essa força que faz com que os elétrons queiram se mover, né? É o que empurra eles, é a tendência deles se moverem. Uma coisa a gente pode concluir que é meio lógica, né? Quanto maior a tensão, ou seja, quanto maior a força que eu fizer, mais elétrons vão se mover. E por que não vão se mover infinitos elétrons? Porque eu tenho uma resistência no circuito, é isso que a gente vai entender agora. A resistência se opõe à passagem dos elétrons, se opõe à corrente elétrica. E a resistência pode ser vista muito simplesmente como o seguinte: eu tenho lá o meu condutor e eu peguei o condutor e criei uma resistência para os elétrons passarem, que é isso aqui, ó. Perfeito? É uma região onde os elétrons têm mais dificuldade para passar, porque eles vão estar vindo por aqui. Se o movimento for assim, por exemplo, os elétrons vão estar tentando se mover pelo fio, só que eles vão ter uma resistência, eles vão ter uma dificuldade para passar nesse lugar onde o espaço é menor. Isso é lógico, e é isso que vai limitar a quantidade de elétrons que vão passar, ou seja, a minha corrente, dependendo da tensão que eu aplicar. Então, digamos que eu coloque 10 volts aqui, isso aqui é equivalente a estar... Esse cano é equivalente a estar ligado numa caixa d'água a 10 metros de altura, e essa outra ponta eu ligo numa caixa d'água que está a 0 metros de altura, que está no chão, ok? O que vai acontecer agora? Os elétrons vão começar a circular, mas uma quantidade X de elétrons vão conseguir passar por segundo, porque eu tenho essa dificuldade aqui. Eu não posso transferir uma infinita quantidade de água num tempo absolutamente zero. Isso é meio lógico de pensar. Como eu tenho uma dificuldade para eles passarem, isso vai limitar a corrente que vai passar. Uma quantidade X de elétrons vão passar para uma tensão de 10 volts. Uma quantidade X. Então, para 10 volts, eu vou ter X amperes, ok? Agora, digamos que eu coloque esse terminal aqui numa caixa d'água que está a 20 metros de altura, ok? Eu dobrei a altura da caixa d'água. Vocês não concordam comigo que vão passar mais elétrons aqui? Porque a tendência deles passarem é maior. Eu tenho 20 volts, essa caixa d'água está a 20 metros de altura, a pressão é muito maior. Mais elétrons vão passar na mesma fenda aqui, né? Uma coisa eu afirmo para vocês, em 20 volts vão passar 2 vezes X amperes. Eu dobrei a tensão e a minha corrente também dobrou. Então eu já vejo que vai ter uma relação linear entre a tensão que eu aplico e a corrente que circula no meu condutor. Isso a gente vai ver na próxima aula. Uma coisa interessante que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: eu coloquei em 20 volts e 0 volts aqui. Então a diferença de potencial aqui é de 20 volts. Mas se esse terminal do cano tivesse ligado numa caixa d'água a 10 metros de altura, eu teria 10 volts de diferença. Então a minha tensão em cima desse condutor seria de 10 volts e eu teria X amperes. Caso lá eu tenha 10 volts, caso aqui eu tenha 10 volts e lá eu ligo numa caixa d'água que está enterrada no chão, está abaixo do zero, a menos 10 metros, qual é a primeira coisa que a gente vai observar? Qual caixa que está mais alta? É essa aqui, né? Então a corrente agora vai mudar de sentido, ela vai circular daqui para lá. E qual é a diferença de potencial? Não é 20 volts? Eu tenho 10 aqui e lá eu tenho menos 10, né? A diferença de potencial é logicamente 10 menos 10, que é 20 volts. Então agora a minha corrente vai ser 2x amperes. A relação entre resistência, tensão e corrente é dada pela lei de Ohm e a gente vai ver na próxima aula. Aguardo vocês, galera. Quem gostou do vídeo, se inscreve aqui embaixo, dá um like pra nós e compartilha esse vídeo que é importante pra gente continuar fazendo aula. Valeu!